Capítulo 2. O cuidado de si. 2.1. Atenas desperta. O dia começa lentamente em Atenas. As primeiras luzes da manhã escorrem pelas colunas de mármore, tingindo-as de dourado e projetando sombras que dançam com suavidade. O ar traz o frescor salgado do mar Egeu, enquanto a cidade repousa em um silêncio quase sagrado, quebrado apenas pelo som dos passos que se dirigem aos palestras, espaços abertos onde corpo e mente se encontram para o cultivo diário. Ali, jovens e velhos dividem o mesmo chão. Uns iniciam corridas leves, pés descalços sobre a terra batida. Outros erguem halteres de pedra, em movimentos firmes e controlados, sob o olhar atento de um mestre que corrige a postura com poucas palavras. Ao lado, sob a sombra de uma oliveira, um pequeno grupo se reúne em torno de um orador. Ele não entrega respostas prontas, mas lança provocações. O que é viver bem? O que significa estar preparado para a vida? Na Grécia Antiga, cuidar de si não era luxo, tampouco passatempo. Era parte da vida cotidiana, um compromisso que unia disciplina e prazer em medida equilibrada. Comer com moderação, manter o corpo ágil e forte, exercitar a mente no diálogo e na reflexão, tudo isso integrava um mesmo projeto: alcançar a eudaimonia, a vida boa, plena e significativa. Não havia fronteira rígida entre corpo e espírito. A força física sustentava a clareza mental, e esta, por sua vez, orientava o corpo com propósito. Dormir o suficiente, escolher alimentos frescos, mover-se com regularidade e cultivar a filosofia eram engrenagens de um único mecanismo de vitalidade. Séculos mais tarde, Michel Foucault mergulharia nesse modo de vida e lhe daria um nome: cuidado de si. Em suas pesquisas, percebeu que para os gregos, o cuidado não era apenas higiene ou exercício ocasional, mas um conjunto de práticas e atitudes pelas quais o indivíduo mantinha a atenção constante ao corpo, às emoções e à conduta no mundo. Era ao mesmo tempo uma responsabilidade ética e um exercício estético, a arte de transformar a própria vida em obra. O contraste com o despertar moderno. Nosso amanhecer, em contraste, é outro. Ele começa com o alarme insistente do celular, a pressa para cumprir horários, o café engolido às pressas. Muitas vezes o corpo já desperta cansado. Vivemos sob a lógica da urgência. Tudo é para ontem, e o cuidado do corpo e da mente é visto como algo que pode ser adiado, até que a fatura chegue na forma de doença, fadiga crônica ou apatia. Enquanto os gregos planejavam momentos de cultivo pessoal, nós ocupamos cada minuto com demandas externas, esquecendo que a base de qualquer projeto, profissional, familiar ou criativo, está na vitalidade que sustentamos em nós mesmos. Este livro nasce como um convite para resgatar essa noção perdida. Não se trata de imitar um ateniense do século IV a.C., mas de traduzir o essencial daquela tradição para o mundo contemporâneo: a ideia de que cuidar de si é um ato diário, consciente e integral. Para isso, construiremos práticas sólidas em 3 pilares que se sustentam mutuamente: sono, alimentação e treino. Nos próximos blocos, veremos como esse conceito atravessou séculos, por que foi abandonado e de que maneira podemos reconstruí-lo. Mas antes, precisamos compreender em profundidade o que Foucault quis dizer com cuidado de si, e por que ele acreditava que sem ele não há força nem clareza para viver plenamente. 2.2. O que Foucault quis dizer sobre o cuidado de si? Michel Foucault, um dos filósofos mais influentes do século XX, não era teórico da saúde ou do esporte. Seu trabalho investigava poder, disciplina, sexualidade, entre outros diversos temas. Mas em seus últimos anos, voltou-se para algo mais íntimo: o modo como cada indivíduo constrói a si mesmo. Foi aí que resgatou dos gregos e romanos a noção de epimélia realto, o cuidado de si. Para ele, cuidar de si não era egoísmo nem fuga do mundo. Pelo contrário, era condição para nele participar de forma plena. Uma vida digna, encontrou Foucault nos textos antigos, começa pelo trabalho paciente sobre si mesmo. Esse trabalho envolvia o corpo, a mente, as ações e as relações com os outros. O cuidado de si possuía 3 dimensões centrais:
1. Atenção constante a si. Observar sentimentos, pensamentos e condutas, não para julgar-se, mas para compreender-se. 2. Práticas concretas e regulares. Exercícios físicos, alimentação equilibrada, estudos, meditação, escrita reflexiva. 3. Objetivo ético e estético. Tornar-se melhor, mais livre e consciente, ao mesmo tempo em que se constrói uma obra de vida bela e coerente. O ponto crucial, segundo Foucault, é que o cuidado de si não é conquista definitiva, mas prática diária. Não se cultivava apenas na doença ou na crise, mas nos dias bons e nos ruins, como parte natural da existência. Hoje, ao contrário, cuidamos de nós apenas quando algo falha, quando o corpo adoece, a saúde mental desmorona ou o cansaço se torna insuportável. Para os gregos, e para Foucault, que os resgatou, cuidar de si era prevenir, fortalecer, nutrir, era a base para qualquer outro projeto. Mais ainda, o cuidado de si não se separava do cuidado com os outros. Só estando inteiro é possível ser amigo, parceiro, profissional ou cidadão justo. Esse ponto era também político. Um corpo saudável, uma mente lúcida e uma vida consciente resistem melhor às forças que querem nos manter cansados e distraídos. Governar a si mesmo é resistir ao excesso de governo dos outros sobre nós. É aqui que este livro se conecta. Os 3 pilares que exploraremos, sono, alimentação e treino, não são meras recomendações de saúde, mas ferramentas de liberdade. Dormir bem para pensar com clareza. Alimentar-se de forma consciente para sustentar energia e longevidade. Treinar o corpo para que ele seja resistente, adaptável e expressivo. Praticar esses 3 aspectos é exercitar aquilo que Foucault chamaria de estética da existência, a arte de construir uma vida que valha a pena ser vivida. 2.3. Os 4 elementos da ética. Os gregos buscavam um equilíbrio na relação com os prazeres. Para eles, não era possível falar de uma vida boa sem falar de como se come, como se dorme, como se exercita o corpo. É isso que impressiona. 2 milênios antes da medicina preventiva ou da psicologia moderna, eles já compreendiam que o modo de tratar o corpo é inseparável do modo de conduzir a alma. Foucault, ao analisar esse período, organiza essa arte do viver em 4 elementos: substância ética, modo de sujeição, práticas de si e telos. Esse quadro não é apenas arqueologia intelectual, é uma lente que podemos usar para repensar nossa própria relação com o corpo hoje. O mundo contemporâneo, com sua aceleração constante, não nos pede menos cuidado, mas talvez ainda mais. Não se trata de repetir a dieta de um ateniense ou imitar os exercícios de um atleta olímpico da antiguidade. Trata-se de perguntar: como esses 4 elementos podem dialogar com nossas práticas atuais de sono, alimentação e treino? 2.3.1 Substância ética. O que está em jogo? Quando Foucault recupera a noção de substância ética, ele nos convida a olhar para o campo específico sobre o qual a ética se aplica. Para os gregos, esse campo eram os prazeres do corpo: sexo, comida, bebida, sono. Não se tratava de demonizar ou de proibir, mas de regular o uso. O problema não estava no prazer em si, mas na possibilidade de ser dominado por ele. A verdadeira falta ética era perder a medida, deixar-se arrastar sem governo, ser menos senhor de si do que escravo dos apetites. Essa distinção é crucial. Ao contrário da moral cristã, que viria mais tarde, marcada pela lógica da culpa e do pecado, a antiguidade não pensava o prazer como transgressão. Ele era parte inevitável e necessária da vida, mas exigia vigilância, discernimento, saber dosar. A pergunta não era "isto é proibido", mas qual a medida certa? 2000 anos depois, o campo da substância ética não desapareceu, mas se transformou. Continuamos a lidar com os mesmos elementos: sono, comida, sexo, exercício, mas eles já não se apresentam em estado natural.
estão profundamente atravessados por dispositivos modernos, a indústria da dieta, o mercado fitness, a cultura da performance, os aplicativos que monitoram cada batimento cardíaco. O que antes era a experiência cotidiana, agora é mediado por tecnologias, estatísticas, imagens e discursos. Assim, o sono deixou de ser apenas repouso, tornou-se um campo de disputa entre exaustão e produtividade, medido em aplicativos que transformam horas dormidas em índices de eficiência. Comer deixou de ser apenas nutrir-se, virou um território de ansiedade, dominado por tendências alimentares, superalimentos e regimes milagrosos. O treino deixou de ser apenas movimento corporal, tornou-se performance pública, estética exigida, símbolo de disciplina e até moeda de prestígio nas redes sociais. Essa transformação desloca o centro da questão. Não se trata mais apenas de buscar equilíbrio interno, mas de resistir às forças externas que pretendem administrar nossos corpos. O que está em jogo hoje é, antes de tudo, a liberdade diante de um corpo constantemente capturado por discursos médicos, midiáticos, publicitários e tecnológicos. Nesse sentido, escolher desligar o celular e dormir cedo não é apenas gesto de saúde, é ato de soberania contra um sistema que nos quer sempre conectados. Decidir cozinhar com calma em vez de ceder à pressa das comidas ultraprocessadas é mais do que hábito alimentar, é ato político, resistência à lógica da mercadoria que nos acelera. Treinar o corpo para torná-lo mais forte e vital não é apenas vaidade, mas exercício de potência, afirmação de autonomia contra padrões impostos. A substância ética hoje continua nos perguntando: o que de fato está em jogo quando cuido ou descuido de mim? Estou me apropriando dos prazeres ou sendo apropriado por eles? Sou sujeito do meu corpo ou apenas objeto dos dispositivos que pretendem governá-lo por mim? Responder a essas perguntas é o primeiro passo para recuperar algo que os gregos já sabiam, que a vida só se torna verdadeiramente nossa quando aprendemos a governá-la. 2.3.2 Modo de sujeição. Por que seguimos uma regra? Se a substância ética define o que está em jogo, o modo de sujeição pergunta: por que obedecemos a uma regra? Na Grécia Antiga, a motivação não era a culpa diante de um deus, mas a honra e a liberdade diante da cidade. Um homem que se deixava dominar pelos prazeres não era condenado por transgredir uma lei divina. Era visto como incapaz de se governar e, portanto, indigno de participar da vida pública. O autocontrole era requisito da cidadania, pois governar-se a si mesmo era condição para poder governar com os outros. Hoje, os modos de sujeição mudaram de rosto. Dormimos cedo porque o médico recomenda. Seguimos uma dieta porque o nutricionista prescreveu. Treinamos porque o personal passa a planilha. São regras externas, muitas vezes úteis, mas que facilmente degeneram em obediência cega. Tornam-se protocolos que seguimos sem nos perguntar pelo seu sentido, terceirizando a responsabilidade pelo nosso corpo. O risco é que o cuidado de si se converta em disciplina sem alma, hábito esvaziado de consciência. Foucault nos convida a recolocar a questão. É possível reconstruir modos de sujeição mais autônomos? Isto é, não seguir regras apenas porque alguém ordena, mas porque compreendemos e incorporamos seus efeitos sobre nós. A regra, nesse caso, deixa de ser imposição externa e se torna escolha consciente, vinculada ao projeto de vida que traçamos. Assim, dormir não é simplesmente cumprir uma obrigação médica, mas a possibilidade de acordar lúcido, criativo, capaz de pensar e agir com clareza. Comer não é apenas obedecer a uma dieta, mas alimentar-se para atravessar o dia com vigor, longevidade e energia. Treinar não é apenas responder a uma estética ou a uma planilha, mas cultivar força e resistência para sustentar projetos, desejos e relações. O modo de sujeição nos coloca, portanto, diante da pergunta fundamental: por que cuido de mim? Faço isso por medo, por vaidade, por obediência, ou porque reconheço em cada gesto o valor que ele acrescenta à minha vida?
No fundo, trata-se de decidir se queremos viver sob a lógica da prescrição, sempre dependentes da autoridade do outro, ou sob a lógica da autonomia, na qual cada regra é acolhida porque ressoa com a vida que escolhemos para nós mesmos. A regra, nesse caso, deixa de ser imposição externa e se torna escolha consciente, vinculada ao projeto de vida que traçamos. Assim, dormir não é simplesmente cumprir uma obrigação médica, mas a possibilidade de acordar lúcido, criativo, capaz de pensar e agir com clareza. Comer não é apenas obedecer a uma dieta, mas alimentar-se para atravessar o dia com vigor, longevidade e energia. Treinar não é apenas responder a uma estética ou a uma planilha, mas cultivar força e resistência para sustentar projetos, desejos e relações. O modo de sujeição nos coloca, portanto, diante da pergunta fundamental: por que cuido de mim? Faço isso por medo, por vaidade, por obediência? Ou porque reconheço em cada gesto o valor que ele acrescenta à minha vida? No fundo, trata-se de decidir se queremos viver sob a lógica da prescrição, sempre dependentes da autoridade do outro, ou sob a lógica da autonomia, na qual cada regra é acolhida porque ressoa com a vida que escolhemos para nós mesmos. 2.3.3 As práticas de si. Como transformar a si mesmo? Para os gregos, a ética não era um código de leis externas, mas uma arte de viver. E toda arte exige treino. O filósofo não era apenas alguém que pensava, mas, sobretudo, alguém que praticava, sobre si mesmo, exercícios de transformação. Chamavam esses exercícios de asqueses, do verbo asken, que significa exercitar, treinar, trabalhar. Não se tratava de ascetismo no sentido cristão, negação ou mortificação dos prazeres, mas de disciplina criativa, cujo objetivo era tornar-se senhor de si. O foco não era a proibição, mas a medida, a justa relação entre prazer e liberdade. Quais eram essas práticas? Escrita de si, diários, cartas, anotações sobre os próprios erros e avanços. Escrever era uma forma de se vigiar, de colocar os pensamentos à prova, de ordenar a alma. Marco Aurélio, já no período romano, é exemplo clássico disso. Suas meditações são um exercício contínuo de diálogo consigo. Exame de consciência. Revisar o dia ao anoitecer, recordar as ações, avaliar as falhas. Essa prática era comum entre estoicos e pitagóricos. O objetivo não era a culpa, mas correção e aperfeiçoamento. Diálogo filosófico, a prática socrática por excelência. Conversar era um exercício ético, pois ao dialogar com o outro, o sujeito se testava, se expunha, se via de fora. O cuidado de si era inseparável do cuidado com a verdade. Exercícios do corpo. Os gregos não separavam mente e corpo. A ginástica, a corrida, a luta, a dança e até a música eram práticas éticas, porque disciplinavam o corpo e afinavam a alma. A harmonia do corpo era reflexo da harmonia da vida. Controle dos desejos, não no sentido de reprimir, mas de conhecer seus limites, saber até onde comer, beber, dormir ou gozar sem perder o governo de si. O prazer não era proibido, mas regulado, porque um homem dominado pelos apetites era escravo, e o ideal era ser livre. Relação com o tempo. Havia exercícios de preparação para a morte, de contemplação da efemeridade. Os gregos cultivavam práticas para não serem pegos de surpresa pela vida, mas para estarem sempre dispostos a enfrentá-la. O objetivo da asqueses. Essas práticas não eram tarefas ocasionais, mas rituais cotidianos. Elas funcionavam como ferramentas de autoconstrução. Assim como o atleta treina o corpo para a competição, o filósofo treinava a alma para a vida. O cuidado de si, portanto, não era luxo de sábios, mas condição para participar da polis como cidadão livre. Só quem se governava era digno de governar ou de ser ouvido. Como podemos pensar as práticas de si
hoje. Se na antiguidade a asqueses moldava cidadãos capazes de se governar, hoje nossas práticas de si se tornam ainda mais cruciais, porque vivemos cercados de dispositivos que capturam nosso tempo, nossa atenção e até nosso corpo. Se não praticamos cuidado consciente, acabamos sendo governados por aplicativos, algoritmos e ritmos de mercado. 1. O sono como prática ética. Hoje sabemos, mais do que nunca, que o sono é vital para a saúde mental, imunidade, memória, criatividade. Mas na lógica produtivista, dormir bem parece luxo. Por isso, cultivar rituais de sono, desligar telas antes de deitar, manter horários consistentes, criar um ambiente de descanso é mais do que hábito saudável. É um gesto de resistência contra a cultura da exaustão. É declarar: minha lucidez importa mais que a urgência da máquina. 2. Alimentação consciente. Na Grécia, a moderação no comer e beber fazia parte do cuidado de si. Hoje, em meio a dietas passageiras e à indústria do consumo rápido, cozinhar, escolher alimentos de qualidade, comer devagar são práticas de liberdade. Quando transformamos a refeição em ritual e não em mero abastecimento, retomamos o governo sobre o corpo, em vez de nos submeter a modismos ou impulsos. 3. Treino e movimento corporal. A atividade física é talvez o campo mais atravessado por discursos de performance e estética, mas se o resgatamos como disciplina cotidiana, voltada à potência e não à aparência, ele se torna uma prática de si no sentido mais profundo. Correr, levantar pesos, praticar yoga ou simplesmente caminhar regularmente pode ser a forma pela qual moldamos corpo e caráter, lembrando que força e equilíbrio não são exibicionismo, mas sustentação da vida. 4. Escrita, reflexão e silêncio. Os gregos escreviam diários, cartas, notas de si. Hoje, podemos praticar escrita terapêutica ou reflexiva, meditação guiada, diários de gratidão ou até simples anotações sobre o dia. São modos de vigiar a alma, de nos olhar de fora, de perceber padrões de comportamento. Da mesma forma, reservar momentos de silêncio ou contemplação é contracultural numa época de estímulos constantes. 5. Diálogo e comunidade. Sócrates já sabia, não há cuidado de si sem diálogo. Hoje, conversar de maneira honesta com amigos, terapeutas ou grupos de apoio é uma prática ética. Compartilhar, ouvir e se deixar interpelar pelo outro são formas de não se fechar no narcisismo e de cultivar uma vida mais lúcida. Por que essas práticas são tão importantes? Porque sem elas, o cuidado de si se dissolve em boas intenções. A ética só se encarna no cotidiano quando se torna prática repetida. São esses pequenos gestos, dormir com regularidade, cozinhar com calma, escrever sobre o dia, mover o corpo diariamente, que no longo prazo moldam quem somos. E há algo mais. Cada uma dessas práticas é também uma forma de resistência. Resistência à aceleração, à superficialidade, ao controle externo. No fundo, praticar o cuidado de si hoje é reivindicar o direito de governar o próprio corpo e o próprio tempo, sem entregá-los passivamente ao fluxo da sociedade de consumo e produtividade. 2.3.4 Telos. Qual o objetivo de ser ético? Nenhuma prática ética se sustenta se não estiver orientada por um horizonte. É esse horizonte que os gregos chamavam de telos, o objetivo último para o qual a vida deve tender. No caso da ética do cuidado de si, esse fim não era acumular riquezas, conquistar status ou alcançar reconhecimento divino. Era algo mais íntimo e mais radical: tornar-se senhor de si. A palavra que sintetizava esse ideal era autarquia, a capacidade de bastar-se a si mesmo, não no sentido de isolamento, mas no sentido de não ser escravo, nem dos prazeres, nem dos humores, nem dos caprichos externos. Um homem que se deixasse arrastar pelo desejo de comer sem medida, beber até a inconsciência ou entregar-se a paixões desgovernadas, não era visto como pecador, mas como alguém incapaz de governar a si próprio.
e, por isso, incapaz de ser plenamente livre. A liberdade, para os gregos, começava no governo de si e só depois se expressava na vida pública. Se olharmos para nós mesmos hoje, veremos como esse telos foi desviado. Muitas vezes, nosso horizonte de vida não nasce de dentro, mas é colonizado por padrões exteriores. O corpo perfeito dos anúncios, a produtividade máxima no trabalho, a busca incessante por reconhecimento social. Nesse modelo, cuidar de si torna-se apenas cumprir metas ditadas por outros, correr tantos quilômetros, alcançar certo percentual de gordura, dormir exatamente X horas para aumentar a eficiência. O risco é que, em vez de liberdade, essas práticas nos tornem ainda mais capturados por normas invisíveis. Mas o espírito grego ainda pode nos ensinar algo. O telos não precisa ser a obediência cega a padrões exteriores. Ele pode ser a construção de uma forma de vida que tenha sentido para nós mesmos. Nesse caso, sono, alimentação e treino não são fins em si, mas meios de sustentar uma vida mais lúcida, mais criativa, mais potente. O telos não é ter o corpo ideal, mas um corpo vivo e disponível, que permita amar, criar, trabalhar e brincar. O telos não é dormir porque o médico manda, mas porque acordar descansado é condição para pensar, agir e sentir melhor. O telos não é comer segundo tabelas frias, mas se alimentar de modo que o corpo responda com energia e leveza. O telos não é treinar para performar nas redes sociais, mas para experimentar a força como fundamento de liberdade. Quando deslocamos o foco do parecer para o ser, o cuidado de si se transforma em algo mais profundo. Ele se torna a arte de viver. A arte no sentido grego de tekné, um trabalho paciente e criativo que vai moldando nossa existência. O telos, por fim, nos coloca diante de uma questão essencial. Qual é a vida que eu desejo construir para mim? Uma vida governada por metas externas, sempre insuficientes e inalcançáveis? Ou uma vida em que corpo, mente e desejo se alinham em um projeto de liberdade e beleza? Talvez seja justamente aqui que Foucault seja mais atual. Lembrar-nos de que o cuidado de si não é um mandamento moral, mas um gesto estético e político. Cuidar de si é aprender a dar forma à própria vida. 2. Cuidado de si e o conhece-te a ti mesmo. Uma das máximas mais conhecidas da filosofia grega é a inscrição no templo de Apolo em Delfos. Gnoti si auton, conhece-te a ti mesmo. Ao longo da tradição filosófica, especialmente a partir de Sócrates e depois Platão, esse imperativo foi colocado no centro da reflexão ética. O homem deveria examinar sua alma, compreender suas paixões, sondar seus desejos. Mas Foucault, em seus estudos sobre a antiguidade, chama a nossa atenção para algo muitas vezes esquecido. O conhece-te a ti mesmo só fazia sentido a partir de um princípio anterior, o cuidado de si, epimeleia e auto. Não se tratava de um exercício puramente intelectual, nem de uma introspecção solitária, mas de um trabalho cotidiano, paciente, corporal, prático. O sujeito só poderia se conhecer verdadeiramente se antes tivesse aprendido a cuidar de si mesmo, vigiar seus hábitos, moderar os prazeres, disciplinar a respiração, exercitar o corpo, cultivar a memória, dialogar com outros. O cuidado criava as condições para que o conhecimento de si não fosse ilusão. Foucault insiste: sem cuidado, o conhecimento se torna abstração, ou pior, auto-engano. Porque conhecer-se não é simplesmente olhar para dentro, mas transformar-se no processo. O sujeito só se revela a si mesmo à medida que se põe à prova em práticas concretas. O que isso significa para nós hoje? Vivemos em uma época em que o autoconhecimento tornou-se palavra da moda. Há cursos, manuais, terapias e aplicativos prometendo revelar quem você é. Mas muitas vezes esse autoconhecimento é buscado de modo rápido, quase como um atalho,
um teste de personalidade, um mapa astrológico, uma bateria de diagnósticos. Foucault nos convida a inverter a ordem. Não é primeiro conhecer para depois cuidar, mas primeiro cuidar para depois conhecer. Ou seja, o autoconhecimento verdadeiro só nasce de uma prática cotidiana de si. Quando estabelecemos um ritual de sono e percebemos como nosso humor e clareza mental se transformam, começamos a conhecer nossas próprias fragilidades e potências. Quando passamos a cozinhar com calma, em vez de viver de entregas rápidas, descobrimos nossas ansiedades, ritmos, prazeres. Quando adotamos uma disciplina de movimento corporal, correr, caminhar, erguer pesos, praticar yoga, percebemos nossas resistências, limites e também a força que ignorávamos ter. Quando escrevemos um diário ou praticamos meditação, vemos emergir pensamentos e emoções que, de outro modo, ficariam soterrados pela pressa. O conhecimento de si, portanto, não é revelação súbita, mas um fruto de uma lenta escultura. É no trabalho de cuidar que vamos nos reconhecendo. Conhecer-se, cuidando-se. Essa é a chave Foucaultiana. Não existe sujeito dado de antemão, à espera de ser descoberto. O sujeito é construído, tecido, modelado na medida em que se cuida de si. Por isso, cuidar-se não é egoísmo, mas condição para qualquer relação verdadeira com os outros e com o mundo. Em última instância, Foucault nos lembra que o conhece-te a ti mesmo não é uma máxima isolada, mas a consequência natural de uma vida em que o cuidado se tornou uma prática. Quem cuida, conhece. Quem não cuida, ilude-se. 2.5 O corpo como laboratório de si. Desde a antiguidade, o cuidado de si foi concebido como um caminho de autoconhecimento. Mas para nós, que vivemos em meio a aplicativos de monitoramento, regimes alimentares da moda e protocolos de treino embalados como produtos de consumo, essa tarefa se tornou ainda mais complexa. Nunca tivemos tantos discursos, tantas prescrições e tantas métricas ditando o que devemos fazer com o corpo. Dormir, comer, treinar, trabalhar, relaxar, tudo parece regulado, controlado, medido por instâncias exteriores. O risco é claro, transformar o cuidado em obediência, terceirizando o governo de si para forças que nos dizem como devemos viver. No entanto, se seguirmos apenas esse caminho, o corpo deixa de ser espaço de liberdade e se converte em território de sujeição. É como se, em vez de experimentar, estivéssemos apenas cumprindo ordens invisíveis. Durma porque o aplicativo manda. Coma porque a dieta prescreve. Treine porque o padrão estético exige. O gesto, que poderia ser fonte de autonomia, esvazia-se em cumprimento mecânico. Mas há outro horizonte possível. O corpo pode se tornar um laboratório de si. Nele, cada ato cotidiano é tratado como uma experiência viva. Ao decidir dormir mais cedo e perceber os efeitos na clareza mental, não estamos apenas obedecendo a uma regra médica. Estamos testando um modo de existir. Ao escolher cozinhar em vez de pedir comida pronta, não apenas nos alimentamos, investigamos como a nutrição consciente modifica nossa relação com o tempo, com o prazer, com o próprio corpo. Ao mover-nos diariamente, seja correndo, levantando pesos, dançando ou simplesmente caminhando, não apenas queimamos calorias, exploramos como a energia e a disposição se multiplicam e como o corpo pode tornar-se aliado dos nossos desejos de vida. Esse é o ponto central. O corpo não é uma máquina a ser ajustada segundo manuais universais. Ele é matéria viva, e o cuidado de si é um processo experimental. Cada prática, quando apropriada de forma consciente, transforma-se em gesto criador. Nesse sentido, Foucault nos lembra que a tarefa ética que ainda nos cabe é criar a nossa própria vida como se cria uma obra de arte. Essa imagem da vida como obra de arte é profundamente inspiradora. Ela nos afasta da ideia de que o cuidado é um conjunto de normas fixas e nos convida a pensar em nós mesmos como artistas de nossa existência. O corpo, nesse horizonte, é como uma tela em branco, ou melhor,
como um material em constante transformação. Cada decisão cotidiana, desligar as telas antes de dormir, preparar uma refeição simples, reservar tempo para o silêncio, dedicar-se a um treino regular, não é apenas cumprimento de regras, é pincelada, esboço, escultura em movimento. Não uma obra pronta, estática, mas um processo aberto, feito de tentativas, erros, ajustes e invenções. O cuidado de si, assim entendido, não é apenas preservar a saúde ou buscar longevidade. É algo mais profundo, um exercício de liberdade. Porque, ao experimentar em nós mesmos, deixamos de ser governados exclusivamente por discursos externos e passamos a governar a nós próprios. A ciência contemporânea pode nos oferecer ferramentas valiosas, evidências sobre o sono, a alimentação, o movimento, a meditação. Mas essas ferramentas não devem ser vistas como dogmas rígidos. São como instrumentos em um ateliê. Estão disponíveis, mas cabe a cada um decidir como usá-los, em que medida incorporá-los, o que manter e o que descartar. Nesse processo, o autoconhecimento deixa de ser uma introspecção abstrata e se torna experiência prática. Não se trata apenas de olhar para dentro e refletir, mas de fazer, testar, repetir, ajustar. É no viver, e não apenas no pensar, que nos conhecemos. Como em um laboratório, cada escolha traz resultados, cada prática revela algo novo sobre quem somos, e cada ajuste abre espaço para recriar a nós mesmos. É essa a proposta que se abre daqui em diante. Nos próximos capítulos, entraremos no terreno concreto, veremos o que a ciência atual aponta sobre o sono, a alimentação e o movimento, não como prescrições obrigatórias, mas como convites a experimentar. O objetivo não é apresentar regras a serem seguidas cegamente, mas ferramentas para que cada leitor construa seu próprio caminho de cuidado, descobrindo o que fortalece, o que liberta, o que sustenta seus desejos de vida. Porque cuidar de si não é simplesmente seguir protocolos. É escolher, no processo, quem queremos ser. E é nesse gesto de escolha, repetido todos os dias, em pequenas práticas aparentemente banais, que começamos a nos recriar como uma obra de arte viva, única, em permanente construção. Nos próximos capítulos, avançaremos para compreender os 3 pilares fundamentais que sustentam uma vida plena e equilibrada. Falaremos sobre a importância de cultivar um sono de qualidade, capaz de restaurar corpo e mente. Exploraremos o papel da alimentação de qualidade, que nutre e orienta nossas escolhas cotidianas. E veremos como um treino de qualidade fortalece não apenas os músculos, mas também a disciplina e a disposição para viver. Juntos, esses pilares formam a base sobre a qual é possível construir uma existência mais saudável, consciente e criativa.